E aí galera do Salesiano, beleza? Vamos lá para a nossa segunda aula de Educação Física, certo? Sobre o tema esportes. A aula passada foi bacana, produtiva, espero que vocês tenham gostado, tá ok? Ó? E é o seguinte, hoje nós vamos falar do esporte de invasão especificamente, né? Nós vimos aí na aula passada o esporte de invasão, de rede, os esportes de taco, né? Por aí vai, sobre os de combate também, várias modalidades aí. Mas hoje nós iremos ver aqui especificamente, meus queridos alunos, ó, os esportes de invasão, tá bom? Vamos ver aí especificamente como funciona, o que são, né? Quais são esses esportes, tá bom? Vamos lá, ó. Show, ó, características, né? Lucas, o que é o esporte de invasão? Eu trouxe aqui uma imagem aqui bem didática para vocês entenderem aí, tá bom? Ó, então vamos lá. Constituem aqueles que têm como objetivo invadir o setor defensivo pelo adversário, procurando atingir a meta contrária para pontuar, protegendo simultaneamente a sua própria meta. Então é o seguinte, explicar de uma forma mais fácil aqui. O esporte de invasão é todo aquele esporte que o objetivo é você invadir a área do oponente para conseguir alcançar o objetivo, que é o ponto. E ao mesmo tempo que você tem que invadir a área do oponente, você também tem que defender a sua área. Porque você pode perder o objeto de jogo e levar um contra-ataque, né? Por exemplo, um gol, um ponto. Então assim, quais são os esportes de invasão? Já temos dois aqui, ó, o basquete e o polo aquático, eu coloquei aqui, certo? Inclusive, eu queria dar ênfase aqui, só para complementar algo da aula passada. Na aula passada eu expliquei as categorias, né, que eu já falei, esporte de invasão, de rede e tudo mais. Porém, eu não falei dos esportes aquáticos. Nós temos aí os esportes aquáticos, né, geralmente a natação, tá ok? E o polo aquático aí, que faz parte também dos esportes aquáticos. O surf também é um esporte aquático, né, meus queridos? É bacana frisar isso aí que eu não coloquei. E são esportes bastante conhecidos e de grande acessão no nosso Brasil, principalmente a natação, ok? Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui alguns exemplos extras, ó. O futebol, o handebol, o rugby, né? São esportes aí de invasão, tá certo? Tem o objetivo de invadir a área do oponente. Vamos lá, ó. Eu dividi aqui, ó, as modalidades, né, em esportes de quadra. Os de quadra eu coloquei basquete, futebol americano e handball. Aliás, errado, né? O futebol americano, me perdoe, eu coloquei na categoria errada. É um futebol de campo e não de quadra. Eu troquei aqui com futsal, ó. Perdoe aí. Futsal era para estar no lugar do futebol americano, que são os esportes de quadra, de invasão, né? Vamos lá, corrigindo. Seria basquete, futsal, handball. Esses são os três principais esportes de quadra de invasão, certo? Que tem o objetivo de invadir a área do oponente para executar o ponto, tá? Pode ser a cesta ou o gol, tá ok? Nas modalidades de invasão dos esportes de campo, nós temos aqui o futebol, que nós tanto conhecemos, futsal não, tá? É de quadra. O futebol americano, que era para estar aqui, o rugby e o ultimate frisbee, né? Esses aqui são os esportes de invasão praticados em campo mais livre, né? Em campo aberto. Então, assim, de todos esses esportes aqui, podemos citar que temos aí, podemos frisar, né, que temos aí potências mundiais no esporte, como por exemplo, o basquete, o futebol americano e o futebol são três potências esportivas aí mundialmente conhecidas, que nós já vimos aí já mais atrás, né? Que são esportes que têm uma renda bilionária aí, todos os anos arrecadam muito dinheiro em essas ligas, tanto de jogos
quanto de venda de camisas, né, quanto de patrocinadores. São esportes aí muito fortes aí no mundo. E o mais forte, o que gera mais economia, é o basquetebol, certo? No Brasil ele não é tão forte, mas lá nos Estados Unidos ele é um esporte muito forte, muito praticado. O basquete nos Estados Unidos é como se fosse o futebol aqui no Brasil, né? Que todo mundo gosta, né? É isso daí. E temos aqui, meus queridos, ó, o polo aquático, né? Que é um esporte de invasão. Lucas, e a natação? É um esporte de invasão, não? Não. A natação é um esporte de marca. Ele é diferente. Por quê? O esporte de marca, meus queridos, é o seguinte, é aquele esporte que tem o objetivo de alcançar o melhor tempo, né, velocidade, por aí vai. Exemplo disso, corrida de 100 metros. Quem já viu o Usain Bolt? Todo mundo já deve ter ouvido falar no Usain Bolt, né? Que corre 100 metros aí em 9 segundos e um pouquinho. É um esporte de marca. Lançamento de dardo, lançamento de disco, que tem que alcançar uma distância, né, através da força. É um esporte de marca. E a natação também é um esporte de marca. Então ela não se enquadra aqui nas modalidades de invasão, tá certo? Outra curiosidade aqui que eu venho trazer para vocês aqui, ó. Todo mundo pensa que o futebol foi criado no Brasil, mas não. O pessoal, o futebol é brasileiro. Nada disso. O futebol ele foi criado, meus amigos, lá na Inglaterra, né? Os ingleses que criaram e começaram a jogar o futebol da Inglaterra foi para o mundo aí essa modalidade, certo? Outra curiosidade também, o futebol, ele deu origem do rugby aqui, ó. Olha aqui o rugby. Estou passando aqui o mouse. O rugby, meus queridos, é um esporte de invasão de contato também. Ele é parecido com o futebol americano, né? Todo mundo já conhece futebol americano, né? Só que é o seguinte, o rugby, a diferença para o futebol americano é algumas regrinhas básicas e que o rugby não tem proteção nenhuma. O jogador de futebol americano ele joga de capacete, joga de armadura, né, para proteger o corpo. No rugby não. O jogador só joga de uniforme, vai para o contato físico e tudo. Ou seja, o rugby ele se torna um pouco mais agressivo do que o futebol americano, né? Pode ser que tenha mais lesões também, né? É complicado aí. Então, de origem, os ingleses jogavam rugby. O futebol não existia. E eles jogavam o rugby com aquela bola, né, igual ao do futebol americano, que é uma bola oval, certo? Aí, um belo dia, eles começaram aí a jogar o rugby com os pés, começaram a chutar a bola, né? O rugby, o futebol americano, é jogado com as mãos, né, a bola na mão. Aí, um belo dia, eles começaram a brincar com aquela bola oval, né, chutando a bola, né? E tentar chegar lá do outro lado e chutar a bola e tudo mais. Aí eles começaram a gostar, só que eles viram que aquela bola oval não fazia sentido para o jogo, então pegaram a bola redonda, né, e começaram a jogar com a bola redonda, começaram a criar o futebol, as primeiras regras. Então daí, né, o futebol começou a se expandir por todo o mundo, né? O futebol é considerado brasileiro, por quê? Porque, meus queridos, houve identificação muito grande, né, dos brasileiros com o futebol. E outra, o futebol é um esporte muito fácil de se jogar, de se brincar, né? Só precisa do quê? De uma bola. Pronto, uma bola joga várias pessoas no futebol, entendeu? Por isso, por causa dessa facilidade, o brasileiro começou a jogar o futebol e se identificar com essa prática, certo? E deu muito certo. É muito comum aí na escola, quando não tem uma bola, eu vejo os meninos brincando com a garrafa de refrigerante, com a latinha, com a bolinha de papel, com a bola de meia, né? Não tem bola? Improvisa. Já vi muito isso daí, certo? Então, por essa acessibilidade, por essa facilidade, o futebol ele ganhou aí os corações aí do povo. E o frisbee aqui, ó. Lucas, o que é frisbee? Meus amigos, o frisbee é um esporte de invasão, só que ele é parecido com o rugby e futebol americano, só que ele não se joga com a bola, ele se joga com um disco, né? Um discozinho voador. Quem já viu naqueles filmes americanos que a pessoa joga o disco, né? E o cachorro vai lá e uau,
pega o disco? Pois é, aquele disco ali é chamado de frisbee, tá ok? E é um esporte, né? É muito forte lá nos Estados Unidos também, né? É um esporte lá unificado, o frisbee, certo? Então vamos lá, ó. Explicar para vocês aqui o que é que uma modalidade precisa para ser um esporte, tá? Vou falar aqui, ó. Para ser um esporte, a modalidade ela precisa, meus queridos, de uma confederação, né? De uma instituição que zele por ela. Por exemplo, futebol. Quem é a instituição que governa o futebol aqui no Brasil? CBF. Qual é a instituição que governa o judô, por exemplo, aqui no Brasil? CBJ. Qual é a confederação que governa o voleibol? CBV, Confederação Brasileira de Voleibol. Então, para o esporte, para uma modalidade ser considerada esporte, ela tem que ter uma instituição que zele por ela, que dê as regras e que faça competições. Se tem uma modalidade que não tem competição, não tem confederação e não tem regra definida, então não pode ser considerado um esporte, tá ok? Esses aí são critérios para que uma modalidade se torne um esporte, tá bom? Essa frasezinha aqui em inglês, desconsidera, tá? Foi do slide que eu esqueci de tirar, não faz parte da aula. Vamos lá, ó. Fator social aqui do esporte. O esporte tem se constituído como uma das manifestações culturais mais difundidas em todo o mundo, seja para a prática cotidiana das diversas comunidades e pessoas ou para o mundo do espetáculo. Então, meus queridos, o esporte é a prática mais praticada do mundo, mais difundida do mundo é o esporte, seja ele qual for, né? A vantagem é que o esporte existem diversas modalidades, né? Então, quando eu falo de que o esporte é a prática mais difundida, eu não falo de um esporte específico, né? Eu falo de uma forma bem ampla, né? Ou seja, em qualquer sociedade, em qualquer país, você pode ter certeza que vai ter um esporte lá que vai ser praticado e que é muito forte culturalmente. Aqui no Brasil é o futebol, né? Estados Unidos é o basquete e por aí vai. Cada país tem o seu esporte, né? Que é forte culturalmente, que é muito praticado. Finalidades aqui do esporte. Vamos lá, ó. Seguinte. Os praticantes de esporte encontram diferentes significados na sua prática. Pode representar um trabalho para atletas profissionais, diversão e saúde para os amigos que se reúnem aos finais de semana. E ainda um momento particular de aprender elementos essenciais sobre o mundo e a convivência humana. Por isso, o esporte é um fenômeno plural que pode ocorrer em diversos contextos de prática, com diferentes níveis de exigência, bem como diferentes sentidos e significados atribuídos por seus praticantes e apreciadores. Muito bem, meus queridos, as finalidades. Tem vários fins o esporte, né? Pode ser para o lazer, para a saúde, pode ser competitivo, né? Profissional. O esporte pode ter vários níveis de intensidade, tá ok? De dificuldade. Pode ser um momento para você ter uma interação social com outras pessoas. Pode ser um momento que vai gerar um aprendizado para você de convivência, de regras, tá ok? Então o futebol, futebol não, o esporte em geral, né? Eu apelei para futebol aqui, mas estou falando do esporte em geral. Ele é algo aí bem amplo, bem plural. Ele tem várias finalidades, vários objetivos, certo? E são práticas aí interessantes, tá bom? E o seguinte, ó, as modalidades que eu usei para falar do esporte hoje foram os esportes de invasão. E mais para frente a gente vai ver outras categorias de esporte, como os esportes de rede, né? Como os esportes aquáticos, os esportes de combate. E nós vamos aí ver a filosofia de cada uma dessas categorias, certo? Os esportes de invasão têm sua filosofia? Lógico que tem. Vou falar umas aqui. Geralmente os esportes de invasão são esportes coletivos, em que você tem que ter um conhecimento da sua equipe, tem que ter um trabalho em equipe para você conseguir o objetivo. Se você jogar sozinho, não dá. Vou dar um exemplo aqui.
pessoal fala muito assim no futebol. Ah, o Messi lá no Barcelona leva o time nas costas. Óbvio que não. Por quê? Quando você fala isso, você está dizendo que o goleiro não é importante, que o zagueiro não é importante, que o meio de campo não é importante, né? Você está falando que o Messi sozinho ele vai resolver a parada. E não vai, ele tem que ter os companheiros de time para ajudar ele a alcançar o objetivo, que é fazer os gols e conquistar a vitória. Outra filosofia do esporte, que ele tem regras, né? Não pode praticar o antijogo. O que é um antijogo? É você fazer coisas contrárias das regras do esporte. Por exemplo, você xingar o oponente, você brigar com o árbitro, você fazer uma entrada violenta, tudo isso daí são situações aí anti-jogo, certo? Fair play. O que é o fair play? É você devolver a bola para o adversário em um momento que ele se prejudicou. Por exemplo, vamos supor que tenho um atleta, o atleta está jogando, ele está com a bola no pé. No momento do passe, que ele vai dar o passe de bola, ele tem uma lesão, se machuca, cai no chão e tal, não consegue jogar. Aí o time tira proveito que ele está lá no chão machucado para fazer o gol, né? Isso pode ser considerado antijogo. Por quê? Porque o time adversário está com a menos porque se machucou. Então qual é o correto? O adversário se machucou, para o jogo, coloca a bola para fora, que é para o oponente, que é para o companheiro ser atendido, né? E quando ele ser atendido ou substituído, o jogo voltar igualmente, certo? Para que não haja vantagem nem para um lado nem para o outro. Esse aí é uma característica de fair play que nós chamamos aí, certo? Que é o espírito esportivo. Bacana, meus queridos. E para finalizar, eu coloquei aqui uma questãozinha. É uma questão bem simples, bem fácil, tá? E é uma questão de vestibular também, certo? Questãozinha de Enem, olha aí, e é uma questão super fácil. Mas que você só resolve se você souber conceitos básicos, né? Do esporte. Se você não souber, você não responde. É fácil, ela vai se tornar fácil agora para você, porque você conheceu os conceitos. Se você não conhecesse, você iria errar, tá bom? Então vamos lá, ó. Os esportes podem ser classificados levando-se em consideração diversos critérios, como a quantidade de competidores, a relação com os companheiros de equipe, a interação com o adversário, o ambiente, o desempenho comparado e os objetivos táticos da ação. Os chamados esportes de invasão ou territoriais são aqueles nos quais os competidores entram no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar. Além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua meta. Vamos lá. Aí a pergunta é, infelizmente eu esqueci de colocar aqui embaixo, né? Quais esportes abaixo são caracterizados como esportes de invasão? Vamos lá. Item A, handebol, basquetebol, futebol e voleibol. Item B, rugby, futsal, natação e futebol americano. Item C, tênis de mesa, vôlei de praia, badminton e futevôlei. Item D, basquete, handebol, futebol e futsal. Item E, ginástica olímpica, beisebol, judô e taekwondo. E aí, qual item você marcaria? Quem marcou o item D, marcou o item correto. Vamos lá. O basquete, o handebol, o futebol e o futsal tem o objetivo do esporte de invasão. Então, são esportes de invasão, né? O objetivo, entrar no território do adversário para marcar a pontuação. E, ao mesmo tempo, ter que se defender, certo? Lucas, por que o item A está errado? Né? Porque tem voleibol aqui, ó, no final. O futebol, basquete e handebol são de invasão, mas o voleibol não é. O voleibol é um esporte de rede, certo? Mas na frente, em outro momento, a gente vai ver quais são os esportes de rede e quais as características. Mas de uma forma bem rápida, esporte de rede são todos aqueles esportes em que tem uma rede ou divisória no meio da quadra. Item B, por que está errado?
Ó, porque natação não é um esporte de invasão. A natação é um esporte de marca, certo? Item C. Tênis de mesa, vôlei de praia, badminton, futevôlei. Por que que o item C está errado? Porque o tênis de mesa é um esporte, é um jogo de mesa, né? O vôlei de praia é igualmente o vôlei normal de quadra, é um esporte de rede. O badminton, esporte de rede. Futevôlei, esporte de rede. O item E está errado por quê? Ginástica olímpica não é um esporte de invasão, certo? A ginástica olímpica é um esporte aí de performance, né? É um esporte mais voltado aí para, vamos dizer assim, para movimentos, acrobacias, né? Não se enquadra no esporte de invasão. O beisebol é um esporte de taco, certo? O judô é um esporte de combate e o taekwondo também. Tudo que é luta é esporte de combate, certo? Muito bem, meus queridos. Então, é isso aí, certo? Finalizamos aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, certo? Eu vou estar deixando aí uma atividade para vocês responderem, tá ok? Você clica lá, coloca o nome, responde, me envia, que eu vou estar recebendo aqui. Um abraço do professor Lucas, tamo junto, hein?